capítulo 10, o verso 46 em diante. Quero louvar a Deus pela oportunidade de, nessa noite, poder estar aqui falando da palavra poderosa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, que confiam mais uma vez sobre a nossa vida, a responsabilidade de falar a este grande povo que aqui está. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. Você acredita nisso? Marcos capítulo 10, verso 46, é um texto muito conhecido. O título do texto aí, a epígrafe diz: O cego de Jericó. A versão que eu vou ler é a revista corrigida, a RC, tá? E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o clamor dele não para na primeira frase. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? É uma pergunta, irmãos. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode sentar dando glória a Deus. Quem conhece esse texto? Levanta a mão, Senhor. Quem já ouviu falar desse texto? Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A gente já viu em filmes, em pregações, em desenhos, em histórias. Esse é um texto de fato muito recorrente no nosso meio. E eu olho para esse texto aqui e eu consegui enxergar nele algo muito precioso para as nossas vidas nessa noite. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus ele não ficava em um lugar específico. Ele saía por aldeias, por lugares, anunciando o reino de Deus. Um dia alguém falou: mestre, eu quero te seguir. E aí Jesus olhou para aquela pessoa e respondeu: eu não tenho onde comer, eu não tenho onde dormir. Até os animais têm isso, mas eu não tenho. Você quer caminhar comigo? Porque a obra que ele fazia era uma obra não focada em apenas um lugar, um ambiente, mas a obra acontecia nas ruas, nas vilas, nas aldeias, em
lugares diferentes. Jericó, essa cidade aqui que ele visita, e que ele entra já com a multidão, é um desses lugares que foram alcançados ali pelo ministério de Jesus. A gente percebe que existem dois relatos acerca desse mesmo milagre. Marcos e Lucas descrevem que existia um cego, mas o evangelista Mateus ele descreve que existiam dois cegos, mas ambos no mesmo lugar, à beira do caminho, e que tem um encontro com Jesus na saída da cidade. Jesus entra na cidade, faz o que ele tem que fazer, e na saída, quando ele está indo embora, retornando para Jerusalém, então ele vai se deparar com esses cegos. A Bíblia descreve que em Jericó acontece também um milagre que a gente conhece muito. Quem já ouviu falar de Zaqueu aqui? Lá em Lucas 19, quando Jesus está entrando com essa multidão aqui, que é descrita nesse texto, no verso 46, a Bíblia diz que Jesus ele está entrando com a multidão, mas Zaqueu ele é de pequena estatura, ele é baixo, e ele quer ver Jesus. Então ele vai subir na figueira. A gente conhece a história. E aí Jesus vai ter um encontro com ele naquele dia. Jesus chama ele pelo nome dentro daquela cidade. Historiadores dizem que aquela cidade era muito rica. Jericó era uma cidade próspera. E imagina dentro de uma cidade próspera um cobrador de impostos que, além de cobrar os tributos, ainda roubava dinheiro do povo. É por isso que a Bíblia descreve Zaqueu como alguém muito rico. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, que Jesus entra dentro da sua casa, ele começa a ser transformado pela presença do Senhor naquele ambiente. E sabe o que eu acho lindo na vida de Zaqueu? Que ele ouve o chamado de Jesus, atende ao chamado de Jesus depressa. E quando ele abre as portas para Jesus entrar, existem pessoas que estão do lado de fora, com certeza, dizendo: ué, mas tem tanta gente boa para ele visitar, tem tanta casa de gente justa aqui para ele entrar. Jericó é uma cidade que tem um povo tão abençoado, que crê, que acredita. Ele vai entrar na casa do maior ladrão da cidade. E Jesus ele não se preocupa com isso, irmãos, porque Jesus não precisa da opinião de ninguém para entrar nas casas que ele quer entrar. Eu vi aquele Dilma falando aqui acerca do que ela viveu, e a gente percebe que, pelo olhar humano, talvez não existe jeito mais. Com as nossas capacidades humanas, talvez não tenha solução mais. Mas só basta um encontro com Ele, para se preparar e falar: não, verdadeiramente, Ele é mais do que eu pensei, Ele é mais do que eu imaginei, Ele é mais do que eu esperava, Ele é muito mais, Ele é melhor do que me disseram que Ele era, Ele é mais santo do que um dia eu pensei que Ele fosse, Ele ama mais do que um dia alguém disse que Ele amaria, Ele é maior do que qualquer expectativa humana. É por isso que quando nós nos deparamos com Ele, nós somos quebrados e constrangidos pelo tamanho e pela grandeza do nosso Deus. É por isso que diante dele não tem grande, não tem pequeno, não existe, não existe. Aí a gente percebe aqui nesse texto que Zaqueu ele vai falar: mestre, o que eu fiz eu quero desfazer. Se eu me beneficiei de alguém, eu vou desfazer de tudo que eu fiz. Porque Zaqueu entendeu que, apesar de Deus estar na casa dele ali, de forma
cidade. Porque não é só sobre nós levantarmos a nossa mão e reconhecer quem Jesus é. Alguns erros que nós cometemos lá atrás talvez ainda precisem ser consertados. E Ele está falando: eu te reconheço como meu Salvador, mas eu também reconheço que eu preciso acertar algumas coisas com algumas pessoas. Então a transformação dele é completa. E dentro dessa cidade, Jesus efetua esse milagre extraordinário de transformar um ladrão em alguém regenerado. E aí a Bíblia diz que ele está saindo da cidade, e a multidão está ali, aflorada em volta dele. Mas de repente, alguém fala para esse cego à beira do caminho, o nome dele é Bartimeu, que significa filho de Timeu. A palavra bar no aramaico significa filho. Então ele está sentado, e aí alguém fala assim: olha, Jesus acabou de fazer algo extraordinário na casa de Zaqueu. E aí alguém está olhando e está pensando que o cego vai se conformar com aquilo. Mas aí Bartimeu falou: cara, se aconteceu na casa dele, na vida dele, também pode acontecer na minha também. Se está acontecendo com essa pessoa que eu estou vendo, que eu sei quem é, que eu conheço a história, que eu conheço a vida, por que não pode acontecer na minha vida também? Então eu vou começar a clamar aqui: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus está vindo numa marcha com a multidão, irmão. Ele está vindo andando e a multidão está em volta dele. Ele tem compromissos para realizar. Imagina a agenda de Jesus. Imagina como era dividir a agenda de Jesus. Eu imagino ele já com um novo compromisso, saindo da cidade. E nesse percurso para sair de Jericó, ele começa a ouvir de longe: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus vai andando, a multidão vai: vambora. Mas o grito começou a incomodar as pessoas. O grito começou a provocar as pessoas. Porque toda vez que você tomar uma atitude diante de Deus, isso não vai te deixar no comodismo, isso vai trazer incômodo mesmo. Algumas atitudes que você toma diante de Deus trazem incômodo para outras pessoas. E isso é natural. E quando ele estava calado, ninguém reclamou, ninguém repreendeu, ninguém brigou, ninguém falou nada. Mas na hora que ele ouviu acerca do que acontece, ele começa a clamar o nome de Jesus. Alguém olha para ele e fala: ei, moço, cala a boca, fica quieto, você não pode clamar. Por quê? Porque ele tem um compromisso em Jerusalém e ele está indo para lá agora. Ele não tem tempo para parar para atender você, ele não tem tempo para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua voz. Fica quieto, para de perturbar o mestre. Mas só quem sabe do que precisa entende que o clamor não pode ser parado ou pausado. Só quem sabe do cenário que está vivendo entende a importância de continuar clamando. Talvez alguém olhe para você e fale assim: o que vale? O que você ganha? Qual é o benefício de você clamar? Se você está vivendo isso, se você está vivendo uma vida dessa forma, qual é o benefício de continuar clamando? Para de clamar. Para de clamar.
tem noção quão preciosa é a nossa visão? Faz um exercício comigo, fecha teu olho aí. Fecha teu olho, fecha teu olho. Fecha teu olho, fica com ele fechado. Fica com ele fechado. Imagina só, você passar um dia sem enxergar nada, uma semana sem ver nada, um mês sem ver nada. Como é que manda alguém que tem um problema como esse parar de clamar? Porque em vez de levantar e levá-lo até ele, pelo contrário, eles dizem: para, chega. Isso aqui, irmãos, é uma representação da nossa luta diária. Quantas são as coisas que às vezes nos acometem, que acontecem conosco? E aí a gente fala: não, alguém vai chegar e vai me ajudar a se levantar. Alguém vai me dar a mão e vai me levar até ele. Mas na verdade não é isso que acontece. Alguém chega e fala: já deu trabalho. É por isso que eu não vou. É por isso que eu não faço. É por isso que eu não sirvo. Em vez de estimular você a continuar clamando, quer te desestimular. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Tem clamores sendo ouvidos nos céus. Tem clamores sendo ouvidos nos céus. Tem clamores sendo ouvidos nos céus. Alguém que está clamando e está dizendo: Senhor, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Senhor, eu não suporto mais viver essa humilhação que eu estou vivendo, essa tristeza. Deus está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor nessa noite. Você pode levantar a mão, abrir a tua boca e celebrar. Porque na verdade o que incomoda não é a cegueira, o que incomoda é o clamor. O que incomoda é o posicionamento dele. E aí eu fui pesquisar acerca de quem era esse Bartimeu. E eu já ouvi gente pregando que ele recebeu a carta de Roma para que ele pudesse pedir esmolas. Eu já ouvi também gente dizendo que vazaram os olhos dele. Mas eu procurei e eu não encontrei. Eu busquei alguma fonte que pudesse dizer. Eu não encontrei. A Bíblia só diz que ele tinha uma capa de fato. E que ele estava clamando: Jesus, filho de Davi. E Jesus, ele faz parte da descendência de Davi. Jesus vem da tribo de Judá, por parte de José. E aí a gente percebe que ele está clamando a um rei que viria e mudaria a situação de Israel, que converteria aquele estado. E ele está dizendo assim: eu não vou precisar mais mendigar, porque o nosso rei prometido, o nosso Messias, ele vai vir e ele vai aniquilar o governo romano. Então haverá prosperidade, haverá paz, haverá abundância. Ele está
escribas que é o Cristo, que o Cristo é filho de Davi. Jesus está fazendo uma pergunta aqui, ó. 36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 37. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Jesus está fazendo uma pergunta aqui dentro do templo, ó. E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus está fazendo aqui um concerto teológico com eles. O cego está clamando: Jesus, filho de Davi. Jesus não repreende o cego e nem corrige ele, irmãos. Porque Jesus tinha conhecimento do quão necessitado teologicamente aquele cego era de conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas aqui no templo, ele está dizendo assim: se eu sou filho de Davi, então por que ele me chama de Senhor? Se eu sou filho dele. Jesus está dizendo, em outras palavras: eu não sou filho de Davi, eu sou o Deus de Davi, eu sou o Senhor de Davi, eu sou o Deus dele. Eu não sou o filho dele que assumiu um trono agora para governar. Eu sou o Deus que estabeleceu Davi sobre o trono e sobre a majestade naqueles dias. Fui eu, o Senhor, que trabalhei e guerrei por Davi. Eu não sou o filho de Davi. Davi não é aquele que está acima do filho, é o filho que está acima de Davi, governando e dizendo: ei, Davi, você só foi alguma coisa porque você estava debaixo da minha mão poderosa. Ele está dizendo filho de Davi, falando de um governo. E aí alguém está dizendo para ele: se calma. Jesus está saindo da cidade. Mas aí tem uma coisa aqui que me pega, irmãos. Olha o verso 49 de Marcos 10. Olha o verso 49 de Marcos 10. E Jesus parando. E Jesus parando. E Jesus parando. Ele tinha muitos compromissos, sim ou não? Mas ele parou. Tinha muita coisa acontecendo ali naquele dia, sim ou não? Mas ele parou. E Jesus parando, disse que o chamasse. Eu não sei o que vai ter que acontecer para que o seu clamor seja ouvido, mas nem que algumas coisas tenham que parar, nem que um percurso tenha que ser interrompido, mas Jesus vai parar para chamar alguém. Eu ouvi o glória a Deus, eu preciso aplicar isso aqui. Jesus vai parar para chamar alguém. Jesus vai parar para convidar alguém. Você tem ideia do poder de um clamor? Você tem ideia do poder de um clamor? É o clamor que vai trazer para você uma novidade de vida. E às vezes o que aconteceu na sua vida é uma permissão de Deus. Para quê? Exatamente para isso, para você abrir a sua boca e clamar ao nome dele. Tem coisas que a gente atribui ao diabo, mas nem tudo é o diabo. Às vezes é Deus permitindo, dizendo: e aí, quando
Se tiver que quebrar a liturgia do culto, ele quebra. Se ele quiser agir da maneira que ele quiser, ele vai agir. Sabe por quê? Porque ele não está enjaulado numa tradição religiosa. Ele é livre e tem liberdade para atuar sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Aí eles vão chamar o cego. É interessante o que vai acontecer, porque a galera estava dizendo: ei, cara, para de clamar. Agora vai ter que ouvir alguém dizendo assim: ei, ele está te chamando. Ele falou para você ir lá. Chamou você. O cego está lá com a capa estendida no chão das esmolas. E aí alguém chegou e falou: ele chamou você. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Mas quem disse que ele não tinha bom ânimo se ele estava clamando daquele tempo todo? Ainda que diante daquela situação difícil, mas ele estava clamando. Alguém está dizendo para ele ter bom ânimo depois que Jesus o convida, mas ele já estava animado, dizendo assim: eu não me rendo a quem está mandando eu parar. Eu não me rendo a essa adversidade. Eu continuo clamando. Aí olha o que ele faz. Quando alguém fala assim: tem de bom ânimo. Ô Caio, coloca o versículo 50 aí, do capítulo 10 de Marcos. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tem uma tradução que diz assim: e saltando foi ter com Jesus. Aí eu falei: Senhor, e essa capa aqui? Essa capa aqui já era uma característica pessoal do José. Como um dia eu tinha as minhas características. Aquela capa acompanhava todos os dias ele, naquela mendicância dele. Todos os dias ele tinha que estender. Talvez ele orasse a Deus dizendo assim: Deus, envia pessoas para colocar alguma coisa aqui. Talvez as orações dele fossem constantes, dizendo: Deus, eu preciso que alguém jogue algumas moedas, que hoje seja bom, que o Senhor me abençoe. Todo dia a esperança dele estava sobre aquela capa. E que para muitos era o sinal de quem ele era de fato: um pedidor de esmolas. É por isso que alguém está mandando ele calar a boca, ele ficar calado, se ele parar de incomodar. Porque quem olhava para ele não via expectativa nenhuma dele. Quem olhava para aquela situação, nunca na mente deles eles imaginariam que Deus é poderoso para fazer. Quem está com a capa no chão hoje, amanhã pode ser alguém que vai estar levantando outras pessoas. Nunca desqualifique alguém pelo estado em que essa pessoa se encontra hoje. O pastor tem o hábito de nos dizer aqui que um momento não define a nossa história. Um momento ruim não define a
diferente da dele. Existem vidas aqui que estão atravessando também necessidades, talvez na área familiar, conjugal, profissional, financeira, espiritual. Eu não sei qual é o problema, mas eu vim com algo de Deus para liberar sobre essa igreja, sobre as nossas vidas nessa noite. Essa capa nunca mais vai fazer parte da nossa vida, nunca mais. Eu vi alguém ali de pé para dar glória a Deus. Essa capa vai ser lançada fora hoje. Essa capa vai ser lançada fora hoje. Ele está chamando a vida de Januário. Ele levantou e ele foi. Quando ele chega lá, Jesus faz uma pergunta para ele. E aí, emblemático essa pergunta: o que queres que eu te faça? Eu estava orando lá em casa hoje, e o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. O que a gente precisa que Ele faça? Qual é a capa que a gente vai ter que jogar fora hoje? Você crê nisso ou não? Então eu quero que você venha aqui no altar. Você não vai falar para mim, para ninguém. Você vai responder para Ele aqui na beira do altar. O que você quer que Ele te faça? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vem cá. O que queres que eu te faça? O que você quer 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 que eu te faça? Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua causa hoje diante de Deus? Qual é a área que você quer que Deus atue na tua vida? Nós estamos aqui, mas ainda existem mais pessoas que deveriam estar aqui na frente. Qual é a causa que você vai colocar diante de Deus aqui hoje? O que você vai apresentar para o Senhor aqui hoje? Aquele homem chegou e falou: Senhor, eu quero voltar a ver. Eu quero que o Senhor restaure a minha visão. Talvez tenha alguém aqui precisando de restauração hoje, de libertação, de cura. E no nome de Jesus, essa capa vai ser lançada fora da sua vida, da sua história. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Senhor, e nessa noite nós pedimos que esses pedidos possam ser atendidos para a glória do nome de Jesus. Que vidas sejam restauradas aqui, Senhor. Que relacionamentos sejam restaurados, Deus. Que pessoas sejam curadas. Que pessoas sejam libertas. Que vidas espirituais, Senhor,